Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar num trecho de um estudo devocional de Elizabeth Howarth que explora uma ideia bem central do livro bíblico de Efésios. Uhum. E assim, a gente sabe que esses textos podem parecer meio densos, mas tem um conceito aqui que, sabe, me pegou de jeito. Qual seria? A autora fala sobre apropriar-se da verdade. E a nossa missão hoje é justamente tentar entender o que ela quer dizer com isso. Certo. Porque, no fundo, qual a diferença entre só acreditar em algo, tipo na teoria, e ativamente se apropriar daquilo no dia a dia? É uma distinção fundamental, de fato. O texto sugere que essa diferença é transformadora. E é mesmo. A análise toda gira em torno disso, de como uma crença que é abstrata se torna uma realidade vivida, prática. Exato. Não é sobre ter mais informação, mas sobre internalizar o que já se sabe, né? Uhum. O texto argumenta que existe, assim, um abismo entre o que muitos crentes dizem acreditar e a forma como eles de fato vivem, sentem, reagem. E a apropriação seria a ponte para cruzar esse abismo. Exatamente, seria a ponte. Entendi. Então, para a gente entender como construir essa ponte, acho que temos que começar por onde a autora começa, né? Sim, pelo fundamento. Ela já joga na mesa uma citação bem forte de Efésios 1,6, que diz: para o louvor da glória de sua graça, pela qual ele nos fez aceitos no amado. Uma passagem central. E a partir daí ela constrói toda a ideia de que existe um status fixo para quem crê. Ou seja, a pessoa já estaria completa. Exato. E o texto apresenta isso de uma forma muito preto no branco. É quase uma bifurcação. Como assim? A autora afirma que, enquanto uma pessoa não acredita de verdade que ela é aceita no amado, Uhum. ela está, por padrão, acreditando no exato oposto. Que é inaceita, que é incompleta. Não parece ter um meio termo, um estou a caminho de ser aceita. Ou você é, ou você acredita que não é. Ok, esse conceito de status fixo é poderoso. Mas o que isso significa na prática? Porque fixo é uma palavra muito forte. É forte. Implica que nada pode mudar isso? E essa é exatamente a intenção. A palavra fixo é escolhida para criar um contraste direto com o que a autora chama de influências mentirosas. E o que seriam essas influências? Duas coisas com as quais todo mundo lida o tempo todo: os nossos sentimentos e as circunstâncias da vida. Ah, claro. O argumento central é que esses dois fatores são péssimos conselheiros sobre a nossa identidade espiritual. Eles flutuam, mudam. E segundo o texto, eles mentem. Eles mentem sobre a realidade da nossa posição diante de Deus. Certo. Então aqui já temos a primeira grande tensão que o material explora: a fé contra o sentimento. Exato. Mas isso parece muito difícil na prática. O texto sugere que a gente simplesmente ignore nossos sentimentos? Boa pergunta. Se alguém está passando por uma crise, sabe, por uma perda, a ideia de que a fé é um fato fixo pode soar um pouco fria, distante, não? Sim, poderia soar. Como a autora lida com essa tensão real entre o que se sente e o que se acredita? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o texto não foge dela. A proposta não é negar ou suprimir os sentimentos. Certo. É mais sobre destroná-los como fonte da verdade. Gostei disso. Destronar. A base da fé, segundo o argumento, não pode ser algo tão volátil quanto o sentimento. Precisa ser algo externo e sólido. E o texto define essa base como Jesus Cristo e sua justiça, que é imputada ao crente. A palavra imputada aqui é chave. Imputada. Soa como um termo jurídico, quase contábil. E é essa a ideia. Uma justiça imputada é algo creditado na sua conta, sabe? Atribuído a você independentemente de como você se sente a respeito ou do seu desempenho. Entendi. A melhor analogia que o texto nos dá é a de cidadania. Alguém pode acordar um dia e não se sentir brasileira, talvez por estar desiludida com o país, mas o passaporte continua válido. A cidadania é um fato legal, não um estado emocional. O argumento aqui é que a identidade do crente funciona de maneira semelhante. Entendi. A cidadania não muda se o tempo está bom ou ruim. É um status. E é exatamente aqui que a autora introduz o conceito principal que a gente precisa analisar: apropriar-se.
Exato. E ela deixa bem claro que não é só ouvir a notícia de que você tem essa cidadania e concordar com a cabeça. É outra coisa. Sim, é um processo ativo. O texto define apropriar-se de duas formas bem diretas. A primeira é tomar como uma atualidade o que já é seu. Uma atualidade. E a segunda é aceitar como uma realidade prática o que lhe pertence. A ênfase está em atualidade e prática. Não é algo para o futuro, então. De jeito nenhum. Não é uma teoria bonita. É um processo de pegar essa verdade, esse status fixo, e começar a agir e pensar como se ela fosse a coisa mais real do seu dia. Mais real até do que a conta que chegou ou a crítica que recebeu no trabalho. Exatamente. Mais real que isso. O que eu achei fascinante é como a fonte vai buscar reforço para essa ideia. Cita um autor, William Noe, e a análise que ele faz da estrutura do livro de Efésios, que eu achei genial. É realmente revelador. Noel aponta algo que a maioria das pessoas, eu me incluo nisso, deixa passar ao ler Efésios. E o que é? Ele diz que nos 3 primeiros capítulos do livro, o autor, o apóstolo Paulo, não faz um único pedido. Não tem um faça isso ou não faça aquilo. Sério? Nenhum. É uma longa, detalhada e quase exaustiva proclamação de fatos. Paulo simplesmente descreve quem os crentes são, o que eles possuem e qual é a posição deles em Cristo. É pura declaração de identidade. Nossa, isso é muito contraintuitivo. Geralmente, textos religiosos são cheios de mandamentos, de listas de tarefas. Exato. Mas aqui você está dizendo que os primeiros capítulos de Efésios são só uma descrição de fatos? O que o Newell diz sobre o porquê dessa estrutura? Newell argumenta que a estrutura é a mensagem. Somente no capítulo 4, depois de passar 3 capítulos inteiros construindo essa fundação de identidade, é que Paulo faz o primeiro apelo prático. Andem de maneira digna da vocação. A ação vem depois da identidade. Exato. A ação, o andar, é apresentada como uma consequência, uma resposta natural à identidade que já foi solidamente estabelecida. Entendi. O argumento de Newell é que o caminho para uma experiência cristã autêntica não é dar às pessoas uma lista de regras para que elas se tornem algo que não são. Certo. É, primeiro, mostrar a elas, de forma incontestável, o que elas já são. Esse princípio de ser antes de fazer é o motor por trás da ideia de apropriar-se. Você não age para se tornar, você age porque já é. Perfeito. É isso. Certo, a base teológica está ficando mais clara. Mas a questão prática continua. Como se faz essa apropriação no meio da correria, do estresse? Sim, a parte do como. Para explicar a mecânica disso, a fonte traz um outro autor, Austin Sparks. Ele diz que a vida eterna já foi recebida, mas o desafio do crente é descobrir, apropriar-se e viver por tudo que essa vida representa e significa. Descobrir. Ele descreve a salvação como um vasto depósito de recursos espirituais. A apropriação, então, não é adicionar nada a esse depósito, mas sim explorá-lo. Ah, boa analogia. É como herdar uma propriedade imensa. A escritura está ao seu nome, a propriedade é sua. Mas para usufruir dela você precisa explorá-la, descobrir as fontes de água, as terras férteis. A apropriação é esse processo de descoberta e uso do que já é meu por direito. Isso, exatamente. E então a autora resume isso de um jeito que para mim foi o ponto alto da leitura. Ela diz que apropriar-se é simplesmente acreditar que é verdade e então agir com base nessa verdade. Simples e direto. Isso é uma mudança de atitude que ela descreve de forma brutal. É a transição de parar de pedir pelo que já é seu e passar a agradecer por isso. Essa inversão é radical. Muda tudo. Muda completamente a dinâmica com Deus segundo o texto. Porque essa mudança de mentalidade é o ponto central da aplicação prática. Certo. O material coloca em oposição direta uma mentalidade de murmuração e uma postura de agradecimentos gratos. E a análise que ele faz da murmuração, da queixa, é muito forte. Peraí, então o texto está dizendo que reclamar não é só sobre estar insatisfeita com uma situação, mas é, na verdade, um sintoma de que a pessoa não acredita no que Deus prometeu. Exato. Isso é uma afirmação bem pesada. É pesadíssima. E deliberada.
Nessa perspectiva, a queixa e a murmuração não são apenas expressões de descontentamento. Elas são... São sintomas de incredulidade. Estão diretamente ligadas à perda de comunhão com Deus, porque, na prática, elas funcionam como uma declaração de que a palavra dele não é confiável. E que as circunstâncias difíceis são mais reais que as promessas. Exato. Do outro lado, o agradecimento e a confissão são os sinais de confiança. E não é um pensamento positivo ou forçado, pelo que eu entendi. De forma alguma. O texto não propõe uma técnica superficial. É o reflexo externo de uma crença interna profunda. Certo. Quando alguém agradece por paciência no meio de uma situação irritante ou por paz no meio da ansiedade, essa pessoa não está fingindo que não há um problema. Ela está agindo com base na verdade factual e fixa de que esses recursos já estão disponíveis naquele depósito que o Sparks mencionou. A gratidão se torna evidência viva de que a pessoa realmente se apropriou da verdade. Sim, de que ela tomou como sua realidade prática, mesmo que os sentimentos digam o contrário. O texto até usa um exemplo clássico da Bíblia para ilustrar isso, né? A jornada de Israel no deserto. Sim, é uma analogia perfeita para essa luta interna. Quando os israelitas se viam diante de circunstâncias adversas, Falta de água, de comida. Inimigos poderosos, a reação natural deles era a murmuração. Eles olhavam para a realidade visível e entravam em pânico, acusando Deus de tê-los abandonado. E segundo o texto, esse era o exato momento em que a comunhão deles com Deus era quebrada. Exato. Não por Deus, mas pela incredulidade deles. E a solução era sempre a mesma: voltar a confiar na promessa. Sempre. O texto ressalta que quando eles confessavam sua incredulidade e se agarravam de novo à palavra de Deus, que havia prometido sustentá-los, a comunhão era restaurada. O conflito era sempre esse: o que é mais real? Exato. A falta de água que estou vendo agora, ou a promessa invisível de Deus de que Ele vai prover. A apropriação seria a escolha consciente de apostar na promessa. Mesmo quando todas as evidências apontam para o desastre. Exatamente. O que nos traz de volta ao clímax do argumento do material. A autora faz uma afirmação categórica, quase chocante. Sei qual é. Os sentimentos ou as circunstâncias pintam uma imagem falsa do nosso relacionamento com Deus. É uma declaração muito direta. É o coração de todo argumento. A comunhão com Deus nessa visão não depende de se sentir espiritualizada, de ter um dia bom ou de as coisas estarem dando certo. Depende de uma única coisa: escolher acreditar na palavra de Deus como a verdade final, a realidade fixa, independentemente do barulho dos sentimentos ou da pressão das circunstâncias. A lógica que o texto constrói é implacável. Sim. A derrota espiritual, a sensação de ser incompleta ou não aceita, não vem de uma falha de Deus em cumprir sua parte. Vem da nossa falha. Vem da nossa falha em acreditar e nos apropriar do que já foi legalmente estabelecido. E a conclusão que o texto tira disso tudo é que a única resposta lógica a essa verdade, a essa identidade de ser aceita no amado, não é um esforço para se tornar mais aceitável, mas simplesmente adoração e louvor. Perfeito. É uma resposta de gratidão por um status que já foi concedido. Se a premissa fundamental é aceita de que o status é fixo e a aceitação é total e incondicional, então toda a luta para merecer, alcançar ou provar seu valor simplesmente cessa. Não tem mais sentido. Nenhum. O que resta, segundo o texto, é uma resposta de adoração. A energia que antes era gasta em ansiedade, culpa, esforço próprio, pode ser redirecionada para o louvor, que é a expressão máxima da apropriação. É o ato de dizer, eu acredito nisso e minha vida agora é uma resposta de gratidão a essa realidade. Ok, então resumindo a nossa análise de hoje, mergulhamos nesse estudo de Elizabeth Hallworth e vimos que a fé na perspectiva dela é muito mais do que uma concordância passiva. Muito mais. Exige uma apropriação ativa das verdades bíblicas. É uma mudança de foco radical. Sair da areia movediça das nossas circunstâncias e sentimentos para a rocha firme
do que a fonte descreve como um status fixo em Cristo. E a grande virada, a manifestação visível dessa apropriação, é essa transição de uma vida marcada pela queixa e pelo pedido constante, para uma vida que transborda a gratidão. É parar de implorar por aquilo que já foi concedido. E começar a agradecer, vivendo a partir dessa nova realidade de plenitude. O texto termina com uma nota mais simples, sugerindo que quando Cristo se torna o centro da vida, esse processo todo de apropriação fica mais fácil, mais natural. E isso nos deixa com uma questão para refletir, que nasce diretamente da lógica do material que a gente explorou. Qual seria? Se alguém realmente, de verdade, aceitasse como verdade factual e fixa essa identidade de ser completo e totalmente aceito, qual seria a primeira, e talvez a menor, mudança prática no seu dia? Não uma transformação de vida da noite para o dia, mas o primeiro efeito dominó. Qual seria a primeira ação, o primeiro pensamento ou a primeira reação que mudaria como resultado direto de internalizar essa crença? Certo. Ao enfrentar um momento de estresse, uma crítica inesperada ou uma onda de incerteza, o que mudaria primeiro?